Bom, na última aula, então, ficou ali, a gente colocou aqui então a classe tabuleiro, né? A gente definiu a classe tabuleiro. E além disso, nós fizemos um testezinho ali, botamos na posição 00 o valor O, certo? Nós botamos na posição 01, que não tá condizente. Na 00 colocamos... tá estranho. Tá, deixa eu ver. 00 botamos um O, 01 botamos um X. Na 11 colocamos um X. E na 12 colocamos um O. Fizemos isso. Que é exatamente o que, se você conseguir enxergar aqui embaixo, deveria ter visto um jeito de dar um zoom nisso. Aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Certo? Então, ali a gente consegue ver que está condizente. A questão é, por exemplo, vamos supor, se eu tivesse colocado aqui na posição um X, isso nem pensando em lógica de jogo. Se você olhar aqui, primeiro jogou o O, depois o X, depois O, não pode isso aqui, né? Jogar duas vezes o X. Mas eu estou só marcando a esmo, sabe? E se a gente olhar aqui, opa, 2,2 não, 2,1, nós teríamos aqui uma situação em que nós teríamos um vencedor. Eu vou desligar o meu ventilador, acho que está fazendo barulho. Certo? Bom, então como é que a gente teria então que criar um método que é para definir se há um vencedor ou não, certo? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é, no tabuleiro, ó, fazer o tabuleiro retornar uma função que vai nos ajudar futuramente a definir se tem um vencedor ou não, certo? Bom, como é que a gente pode fazer isso? Bom, aí vai vir um processo do ponto de vista lógico um pouco mais complexo, mas ainda é possível. A gente pode fazer isso aqui de N maneiras, adotar estratégia de N maneiras. A gente pode criar também um método que retorna um boolean se ainda há jogadas disponíveis, por exemplo. Várias e várias métodos que talvez a gente pode pensar e daqui a pouco nem usar, mas fica uma ferramenta possível para outras implementações. Vamos verificar então quem é que ganha, certo? Vamos fazer então aqui um public string, certo? Verifica ganhador, certo? Então o que esse método vai fazer? Eu vou botar para retornar aqui nada por enquanto, certo? Não deu, tem que ligar o ventilador. O que esse método vai fazer? Eu vou fazer assim, ó. Se x ganha, retorna x. Se bolinha ganha, retorna bolinha. Certo? Se empate, retorna, vamos botar um E de empate. E se ninguém ganhou ainda, retorna um espaço em branco. Eu vou botar um E, retorna E. Certo? Bom, vamos primeiro verificar então se alguém ganhou ou não.
A questão, então, para a gente observar, como é que a gente identifica se alguém ganhou? Vamos pensar da lógica. Vamos imaginar aqui o nosso jogo da velha. Certo? Bom, para alguém ganhar, tem que ter 3 casas vizinhas iguais e preenchidas. Certo? Então, por exemplo, esse cara tem que ser igual a esse, que tem que ser igual a esse. Como é que isso significa? Se ele está os dois preenchidos e possui o mesmo símbolo, ok? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que testar todas as linhas. Então, testar se esses 3 são iguais. Depois esses 3 são iguais. Depois esses 3 são iguais. Depois se esses 3 são iguais. Se esses 3 são iguais. Assim por diante. E depois, por fim, as diagonais. Certo? Poderia fazer um for para testar, etc. Mas eu acho que ia dificultar a interpretação. Assim, não é tão difícil de fazer, né? Mas para facilitar a nossa compreensão, eu vou fazer sem usar o for, sem usar um while nem nada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é checar esses caras aqui, esses 3 caras de cima. Quem é esse cara aqui? É a posição 0, 0, esse cara é a 0, 1 e esse cara é a 0, 2. Opa. Certo? Então, para avaliar esse cara, eu tenho que testar, olha, if, matriz onde armazena os nossos campos. Matriz na posição 0, 0, ponto. Get símbolo é igual a posição ponto get símbolo. E zero, 1 também igual a 0, 2. Eu vou botar esse cara numa nova linha aqui, só para facilitar. Pessoal, isso aqui é como se estivesse aqui do lado, tá? É a mesma coisa, tá? A diferença é que eu coloquei mais para baixo para facilitar a observação. Vocês podem ver aqui que ele está dando que eu estou comparando strings usando igual. E eu já falei para vocês que isso não é interessante. Então a gente usa o equals, não, o toString. toString não, perdão. É o equals mesmo, é o equals. Aqui. Ou seja, se o símbolo, desse cara, vamos imaginar, vou usar cores aqui. Se o símbolo desse cara for igual a esse cara, então, por exemplo, vamos supor que aqui esses dois têm o mesmo símbolo. Vou pintar, então, vou usar aqui, vou usar a letra. Esses dois têm o mesmo símbolo. E eu não sei o símbolo desse. Terceiro, diz que esse tem o símbolo desse. E o símbolo desse é igual a esse, então aqui só pode ser x. Por isso que eu não preciso testar o segundo com o terceiro, porque, se eu digo que esse aqui é igual a esse aqui, ok, então se aqui tem x, aqui vai ter x. Se aqui tem O, aqui tem O. E se eu digo que esse cara também é igual a esse, logo os 3 são idênticos. Eu não preciso comparar esse com esse, porque é óbvio que eles são iguais. Só que tem um problema aí. Qual é o problema? O problema é que
esse cara aqui retornaria verdadeiro mesmo se os 3 fossem branco. Como assim? Ó, quando ele não tem nada, se a gente voltar lá em campo, ó, quando ele é resetado, ele vem o espaço em branco. O espaço em branco não é igual ao espaço em branco? É. Então ele vai entrar aqui numa situação que não seria mais adequada. Então, eu posso vir aqui em campo e criar um outro método, que é público, boolean, símbolo igual. E eu vou passar para ele aqui um outro campo. Como assim? Passar um outro campo? Calma. Eu vou ver se o meu campo, se o campo que recebe, ó, esse aqui tá, é um método de objeto. E esse objeto vai receber um outro objeto, que eu vou comparar os meus dados com os dados do outro. É a mesma coisa que eu estivesse pegando uma carteira de identidade de alguém, olhando a data de nascimento e comparando com a minha. Ó, esse aqui nasceu no mesmo ano que eu, por exemplo. Então, eu vou, olha aqui, eu vou botar aqui, ó, if this, que é esse objeto, então seria eu, né, o próprio objeto que está recebendo o outro, pronto, ponto, símbolo é igual a c ponto símbolo e this ponto está vazio diferente de false. O que acontece? Se o símbolo do outro é igual ao meu, a gente é igual, só que a gente não pode ser vazio também. Então ele vai testar, ó, se os símbolos dos dois são iguais e o meu não é vazio, ok. Ah, por que eu não preciso testar se o do outro é vazio? Porque se o meu é vazio, ok, já sei que os dois estão com problema. Entendeu? Bom, então aqui, em vez de usar essa parafernália toda aqui, eu posso simplesmente botar se o 00, não get símbolo, ícones, blá 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 blá. Eu boto símbolo igual, aí eu uso do matriz. Ou seja, o matriz 00 vai receber o matriz 01 para atestação idênticos. Opa, aqui ficou um fecha parênteses a mais. E aqui eu vou fazer a mesma coisa para o segundo. E aí vai ser um teste. Correto, porque aí eu vou estar testando se eles têm o mesmo símbolo e também se eles não estão vazios. Ok? Ah, ficou meio difícil, não entendi, tá? Cara, pega, pausa o vídeo agora, volta, olha com calma, tenta entender o que a gente está fazendo, bota uns testes ali no main, depois segue, tá? Não, se tu entendeu mais ou menos qualquer coisa, manda uma dúvida aí, manda no WhatsApp, deixa a dúvida aí que a gente vai respondendo. Então, verifica ganhador. Se aqui, então, teve um ganhador, então quando ele entrar aqui, significa que houve um ganhador e só nessa primeira linha, eu vou fazer o quê? Retorna, ó, se o X, certo? Retorna. Se o X ganhou, vai retornar X, igual ganhou, retorna O, então é só retornar o matriz 0, ponto, get. Por que o get símbolo? Ah, não. Por que o get símbolo? Porque se eu, por exemplo, aqui, os três são bolinha, ganhou, só preciso retornar um símbolo de um deles, porque eles são iguais, não estão vazios, etc, etc. E eu vou fazer isso aqui para cada um. Poderia fazer um for? Poderia. E na verdade eu acho que é até mais prático. Eu vou decompor isso aqui sem ser um for, e depois a gente vai fazer com um for para vocês verem que fica mais fácil. Ó, aqui então, estou chegando à linha 0, todo mundo é linha 0, agora aqui todo mundo linha 1. Opa, linha 1.
linha 1, linha 1, linha 1, linha 1. Aí depois, linha 2, linha 2, linha 2. Cara, vamos agir com inteligência. For de 1 até menor que 3, então vai ser 0, 0, 1 e 2, né? Poder que nem alemão naqueles filmes, vocês já viram Bastardos Inglórios? 1, 2, 3, até que ele descobre que o cara não era alemão por causa do jeito que ele contava. Bom, aí, então aqui, ó, deixa eu só formatar aqui, que eu tô com preguiça de formatar na mão. E aqui onde é 0, eu vou botar um izinho. Olha só que massa. E aí o que acontece? Eu vou iterar. Primeiro eu vou olhar o 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0. Depois eu vou olhar o 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 0. Depois, e assim por diante. E aí nossa vida fica muito mais fácil. Posso fazer isso para a coluna também. Como assim? Ó, quando eu for avaliar, ó, aqui eu estava avaliando todo mundo assim, ó. Agora eu tenho que avaliando nesse sentido. Agora eu tenho que avaliar nesse sentido. E tem que avaliar esses 3, depois esses 3, depois esses 3. Então, vou fazer o for, né? Fica mais fácil. Menor que 3, certo? Então, cada iteração agora eu estou variando coluna e não linha, né? Eu vou copiar esse cara aqui para a gente ganhar tempo. Vai fazendo com calma aí, né? Mas aqui, ó. Então tá, ó. Então eu vou comparar o 0, 0. Ó, isso para cada um. Então eu vou fazer isso nesse cara, depois nesse cara. Então eu vou estar olhando a coluna que eu tô, linha 0. Então a linha 0 da coluna que eu tô, que é o I, com a linha 1 da coluna que eu tô. Então aqui, linha 1 da coluna que eu tô. Certo? A lógica é igual aqui, só invertido. Ó. Agora aqui, ó, vou olhar, não é 0, 0, né? Então vou olhar a coluna que eu tô, que é o I, linha 0, com a coluna que eu tô, linha 2. E se der tudo certo, eu vou pegar a coluna que eu tô, linha 0, e retornar o 5. Certo? E aí eu vou retornar o get 5. Caso tenha um cara possível. Bom, por fim, o que falta? As diagonais. Ó, esse cara aqui, ó, as diagonais, ó, olha que legal. As diagonais é bem tranquilo, ó. Esse cara, 0, 0, 1, 1 e 2, 2. Então, vou implementar a mesma lógica. Aqui não precisa de for. Poderia fazer com for? Poderia, mas deixa quieto. Ó, então, 0, 0 é igual a 1, 1 e 0, 0 igual a 2, 2. Qualquer coisa retorna o símbolo de quem? 0, 0. Perfeito. Isso é a mesma lógica. Se aqui, esses 3 aqui são iguais, olha, vai comparar isso com esse, com 0, 0 com 1, 1. Depois compara o 0, 0 com 2, 2, vê se são iguais. Se for, vai retornar esse cara aqui. Eu poderia retornar qualquer um dos 3. Mas vou retornar esse para ser mais fácil. E por último, aí é o 0, 0. Não é o 0, 0 na verdade. Agora a outra diagonal é essa. Eu vou apagar isso aqui, ó. A outra diagonal qual que é? É esse cara. Quem que é esse cara? É o 0, 2. Então esse cara é o 0, 2. O 1, 1 e o 0, 1. Eita, 0, 1. 2, 0. Barbata. Então vou olhar aqui o 0, 2 com 1, 1 e o 0, 2 com o 2, 0. 0, 2. 0, 2 comparo com 1, 1. Depois comparo o 0, 2 com 2, 0. Deu tudo certo? Retorno 0, 2. E lembrando, pessoal, toda vez que eu retorno, eu saio da função. Eu não vou comparar os demais. Quando eu dou um return, ele para a execução nesse momento. Certo? Então ele não vai executar para baixo aqui o que tem depois.
só vai executar aqui. Então, por exemplo, se ele entrou em qualquer um desses casos, significa que ele vai ganhar e deu. Ele não vai entrar nesses casos aqui de baixo. Por fim, eu vou retornar aqui agora E se der o empate, o N se ainda ninguém ganhou, mas ainda é possível jogar. O empate, quando é que acontece? Quando ninguém ganha e não tem mais onde jogar. Certo? Então, eu vou criar um métodozinho aqui, que é o public boolean a jogadas disponíveis. E basicamente ele vai percorrer o campo para ver se ainda há jogadas disponíveis, ou seja, se tem um espaço em branco ainda. Poderia assim, há espaços em branco, há espaços vazios. Agora está vendo que espaço é melhor que campo, não é? Mas, basicamente ele é um for, né? Que vai percorrer todas as posições, né? E se um deles está vazio, ele retorna true. Se não, ele vai percorrer todo o for e retornar false. Certo? Barbado. Ó, ele vai percorrer, ó, todas as linhas, todas as colunas. Se esse cara der um get está vazio, ou seja, se tem qualquer um que esteja vazio, ele já retorna dizendo, ó, tem espaço vazio ainda. Se ele percorrer todo mundo e nunca entrar nesse if, ou seja, não achar ninguém que esteja vazio, ele retorna um false e acabou a execução do código. Desse trecho de código. Então, voltando aqui, então à nossa classe verifica ganhador, se ele não ganhou nunca, não entrou nenhum espaço que ele tenha dado como ganhador, ele vai fazer o teste, ó. This ponto a campos vazios. Se há campos vazios, ele vai retornar um N de ninguém ganhou. Se bom, ou seja, ninguém ganhou, ó, ninguém ganhou ainda, né? Ou seja, dá para jogar. Mas se ele não entrou em nenhum caso e também não há campos vazios, ele vai retornar um E porque deu empate. Certo? Então vamos testar esse cara aqui, ó. Eu vou na classe principal e eu vou dar um system.out.print e vou botar aqui o t. Verifica ganhador. Nesse nosso caso, a ganhador. Quem ganhou foi o X. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou até botar aqui, ó. Ganhador. Ele. Ó. Isso significa que deu erro. Vamos ver aqui qual foi o erro. Ele não pegou o cara, esse caso aqui. Vamos dar uma investigadinha. Então tá, achei o problema aqui, ó, o símbolo igual. Na verdade o está vazio tem que ser igual a falso, né? Deu uma confusão, fiz uma confusãozinha lógica aqui, certo? Porque aí foi um erro meu, mas o que acontece? O está vazio, isso foi o está vazio, não tem peça, isso me acabei confundindo. Se o está vazio é igual a falso, significa que ele não está vazio. Então tem peça. Então, eu tinha feito diferente de false. Então ele tem que ser ou igual a false ou diferente de true, certo? E eu fiz ao contrário. Então se ele está vazio, então
Se o está vazio é igual a false, ou seja, ele está vazio? Não, ou seja, tem peça. Significa que esse cara, então, tem o símbolo igual. E aqui, por fim, só uma questãozinha aqui, uma questão. Só que aqui vamos botar get símbolo, só para ficar bem, em vez de usar símbolo, acessar o método para a gente não estar mexendo diretamente nos atributos. Então, se agora eu executar, já está aqui aparecendo, ganhador é o X. Vamos fazer um outro jogo aqui, que é... Vamos botar aqui O, e vou botar os dois X aqui, não, X aqui e outro aqui. Só para a gente testar. Então, vamos lá, tem um Ozinho, tem um X aqui na posição 0, 1. Então, posição 0, 1 tem um X. Na posição 0, 2 tem um O. Deixa eu ver se não tem nenhum ponto aqui, não. Ah, mas tem um parecido aqui. Então, na posição 0, 2 tem um O. Na posição 1, 1 tem um O. Então, esse cara aqui. Na posição 2, 0 tem um O. E na posição 2, 2 tem um X. Ao executar, ele tem que mostrar ganhador Ozinho. Eu vou tirar esse Ozinho daqui, vou botar um X. Estou tirando esse último Ozinho aqui, botando um X, né? Só que aí não vai ter ganhador, ele tem que mostrar um N. E vamos testar uma situação de empate. Vamos imaginar que o O joga aqui. Aí seria agora o X joga aqui. O O joga aqui, o X joga aqui. Acho que aqui não deu nenhum ganhador, né? Não. Então tá, e aí a preguiça vai comer solta agora para fazer isso tudo. Mas vamos lá, 0, 1, 0. Então 0, 0. O 0, 0 é uma bolinha. Aqui já está certo. O 0, 1 é um X. Perdão, 1, 0 é um X. O 1, 2 é um X. Aqui falta o 2, 1, que é uma bolinha. E se eu não fiz nada errado, significa que o ganhador deu E de empate. Se eu tirar essa instrução, ele vai botar um N, porque ainda tem casas disponíveis. Certo? Então a gente fez mais uma parte aí, né, do nosso problema. Então implementamos agora a lógica em tabuleiro que verifica se já há um ganhador ou não. Certo? Vou terminando por aqui, depois a gente segue aí com o próximo vídeo. Falou!